Muito bem, pessoal, continuando o estudo de teoria geral do crime, vamos entrar agora em sujeito passivo. Como já falamos, o sujeito ativo é aquele que pratica a ação penal, é aquele que pratica o delito. E por outro lado, o sujeito passivo é aquele que vai sofrer a ação, que vai ter o seu bem jurídico desrespeitado pela conduta do sujeito ativo. É a vítima, é como nós conhecemos popularmente como vítima, ofendido. Esse será o sujeito passivo do crime, o sujeito passivo do delito ou mesmo de uma contravenção penal. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela para ficar bem claro para vocês. O sujeito passivo, ele é o titular do bem jurídico protegido pela lei penal, o qual é violado em razão da prática da conduta criminosa pelo sujeito ativo. Reparem que o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, ainda que incapaz ou destituído de personalidade jurídica. Ademais, o nascituro também pode ser sujeito passivo, a exemplo do aborto. Então, pessoal, vem comigo aqui. Reparem como que os conceitos de sujeito ativo e sujeito passivo, o conceito de sujeito ativo é bem mais restrito do que o conceito de sujeito passivo. Porque o sujeito ativo, em que pese a gente vai ter lá os crimes comuns que podem ser praticados por qualquer pessoa, essas pessoas do sujeito ativo, elas devem ser maiores de 18 anos para que elas venham a praticar um crime, para que elas venham a praticar uma infração penal. Por outro lado, o sujeito passivo, não há essa limitação. Pode ser um maior de idade, um menor de idade, pode ser uma pessoa velha, uma pessoa não mais imputável, uma pessoa sem culpabilidade, não importa, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo de um crime. E, inclusive, a gente vai estender o sujeito passivo até mesmo para o feto, até mesmo para o nascituro, aquele que eventualmente possa ser vítima de aborto ou tentativa de aborto ou lesão corporal com resultado aborto e assim por diante. Então até mesmo aquele feto, o nascituro, ele vai ser considerado um sujeito passivo de crime. Beleza? Detalhe importante aqui. Pessoas mortas e animais não podem ser sujeitos passivos de infrações penais. Érico, mas existe um crime que é o crime de calúnia contra os mortos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal. Calúnia contra os mortos. Existe outro crime que é o crime de vilipêndio a cadáver. Artigo 212 do Código Penal. Nesses crimes, eu não tenho o sujeito passivo como o morto? O morto não será o sujeito passivo? Não. Pega aqui o caso da calúnia contra os mortos. A pessoa morreu e depois de morta vem alguém e começa a falar que ela tinha praticado crimes em vida. A vítima, o sujeito passivo deste crime de calúnia contra o morto, não é o morto, e sim os familiares do morto. Aqueles herdeiros, aquelas pessoas que permanecem aqui em vida e que obviamente terão a sua honra objetiva atacada em razão da calúnia praticada contra o seu parente, contra o decujus. O vilipêndio a cadáver, esse desrespeito a um corpo morto, não terá a vítima, não será o corpo, não será a pessoa morta. E sim, aqui a gente vai ter um crime vago, um crime que ataca toda a coletividade, o respeito aos mortos. A gente pode falar ainda crime de furto contra cadáver. Sim, furto contra cadáver. Tá lá o corpo já no cemitério, vem o coveiro ou alguma outra pessoa e cava, chega lá no caixão e subtrai as joias com as quais o decujus foi enterrado. Quem é a vítima nesse caso? A vítima vai ser o morto? Claro que não. O sujeito passivo nesse caso são os familiares dos mortos, os herdeiros dos mortos. Então, pessoal, que fique bem claro, morto não é sujeito de direitos. E por não ser sujeito de direitos, ele não será sujeito passivo de crime. Beleza, sedimentou isso daí. E em relação aos animais? Érico, existem os crimes ambientais, existem os crimes de maus tratos contra os animais, existem os crimes contra a fauna. Nada disso aí, a gente não vai ter os animais como vítima? Não, pessoal. Quando nós tivermos crimes contra os animais, o sujeito passivo vai ser toda a coletividade.
Então a gente vai dizer que esses aqui são crimes vagos. O que é um crime vago? Crime vago é aquele crime em que eu não posso atribuir um sujeito passivo específico. É aquele crime em que um sujeito passivo é toda a coletividade, ataca todas as pessoas de uma maneira geral. Então, alguém que vem a matar uma onça pintada lá no Pantanal, e obviamente vem aí a praticar um crime ambiental, a onça não é a vítima. A sociedade como um todo é que está sendo a vítima porque está causando aí danos ao meio ambiente. Beleza, pessoal? Então lembre-se disso também. Alguém maltratou o animalzinho, o cachorrinho que foi morto lá dentro de um supermercado, né? Que teve aquele caso que aconteceu alguns anos atrás, foi morto dentro do supermercado. Alguém bateu lá, deu paulada no cachorrinho. O cachorrinho não é a vítima? Para o direito penal, não. Para o direito penal, não. O sujeito deve responder. Inclusive, é um crime que, na minha opinião, é muito brando. Mas, de qualquer maneira, ele vai responder. E o sujeito passivo, nesse caso, é toda a coletividade. É um crime vago, por isso. Beleza? Então, lembre-se bem que pessoas mortas e animais não podem ser sujeitos passivos de infrações penais. E isso daqui já foi muito cobrado em prova. Vamos lá. Quando a gente fala de sujeito passivo, existem dois sujeitos passivos, tá bom? O primeiro é o sujeito passivo constante, imediato, formal, geral e indireto. Isso aqui é tudo o mesmo nome para a mesma coisa, tá bom? A gente vai usar aqui a denominação mais comum, que é sujeito passivo imediato, tá bom? Essa daqui é a denominação mais utilizada aí nas provas. Quem que é o sujeito passivo imediato? É esse cara aqui, o Estado. Uma vez que tem interesse na manutenção da paz pública e ordem social, será sujeito passivo em todos os crimes. Vem comigo. O Estado é vítima em todos os crimes. Claro que a gente não usa mais a denominação vítima, mas ele é sujeito passivo em todos os crimes. Se A comete furto contra B, o Estado acaba sendo aí um sujeito passivo? Sim, o sujeito passivo imediato. Por quê? Porque toda conduta criminosa atinge o Estado, ainda que indiretamente. O Estado é responsável pela manutenção da segurança pública, pela manutenção da paz pública. No momento em que há uma conduta criminosa, é praticada, o Estado está sofrendo uma violação. Reparem, e aí eu vou perguntar para vocês, e nos crimes de ação penal privada? E se A pratica uma injúria contra B? Eu vou dizer que o Estado também será o sujeito passivo imediato desse crime de injúria? A é o autor desse crime de injúria. B é sujeito passivo. Ele sofreu essa injúria. Atacou a honra subjetiva dele. Eu, Estado, eu sou sujeito passivo nesse crime de ação penal privada? Sou, pessoal. Sou também. Tá bom? Então o Estado, ele será sujeito passivo em toda e qualquer prática de infração penal. Mas ele será o sujeito passivo imediato. Érico, o Estado, ele pode ser o sujeito passivo imediato, direto? Pode. A gente vai ver aqui, a gente vai ver. Mas o Estado, então, ele sempre será o sujeito passivo imediato e, eventualmente, ele também será o sujeito passivo imediato. Nessas situações, vamos supor alguém que pratica um dano contra o patrimônio público. O sujeito passivo imediato é o Estado. O sujeito passivo imediato também é o Estado. Então o Estado sempre será o sujeito passivo imediato. Sempre. E em algumas situações ele também poderá ser o sujeito passivo imediato. Beleza? Olha aqui então. O sujeito passivo imediato, também chamado às vezes de sujeito passivo eventual, material, particular, acidental ou direto. Tá bom? Essa denominação, sujeito passivo direto e indireto, também é muito utilizada aí nas provas. Então vamos lá, quem que será o sujeito passivo imediato? É o titular do bem jurídico protegido pela lei penal e atingido pela conduta criminosa. Ele vai se dividir em sujeito passivo comum, se o tipo penal não exige uma qualidade específica do sujeito passivo, e sujeito passivo imediato próprio. O tipo penal exige uma qualidade específica do sujeito passivo. Reparem, vem comigo. A gente não falou que em relação ao sujeito ativo, o crime pode ser um crime comum e um crime próprio? Lembra que nós falamos isso? Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio exige uma qualidade especial do agente para que ele pratique aquele crime. E tem inclusive os crimes de mão própria. Aqui no sujeito passivo é a mesma coisa. Sujeito passivo
pode ser em relação a um crime comum, qualquer pessoa pode ser vítima. Você pode ser vítima de furto? Pode. Você pode ser vítima de um homicídio? Claro, você está vivo. Se te matarem, você vai ser vítima de um homicídio. Então, crimes comuns em relação ao sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser vítima daquele delito. E crime próprio em relação ao sujeito passivo? Tem que ter uma qualidade específica. A gente não falou do infanticídio? O infanticídio, ele vai ser um crime próprio em relação ao sujeito ativo, tem que ser a mãe que pratica o crime durante ou logo após o parto, sob efeito do estado puerperal. E quem que vai ser o sujeito passivo? O bebê, a criança, que está nascendo ou que acabou de nascer. Você, hoje, você pode ser vítima de infanticídio? Claro que não. Você já nasceu, você está aqui com 20 e poucos anos, 30 e poucos, 40 e poucos anos, estudando com a gente aqui no Gran Curso Online. Você não vai ser vítima de infanticídio. Ainda que seu pai ou sua mãe venha matá-lo, você não é vítima de infanticídio, você vai ser vítima de homicídio. Então, para que seja vítima de infanticídio, é aquela pessoa que está nascendo ou que acaba de nascer. Exige uma qualidade específica para que seja vítima de infanticídio. Beleza? Então, olha aqui, vamos ler de novo. Ó. Sujeito passivo comum, se o tipo penal não exige uma qualidade específica do sujeito passivo. E o próprio, o tipo penal exige uma qualidade específica do sujeito passivo. Exemplo, infanticídio. Beleza? Um outro conceito importante, pessoal, é o conceito de crime bicomum e bipróprio. Bicomum e bipróprio. Quando será bicomum? Quando tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, para ambos, vai ser um crime comum. Sob a ótica do sujeito ativo e do sujeito passivo. Quando que será um crime próprio? Tanto sob a ótica do sujeito ativo quanto sob a ótica do sujeito passivo, será um crime próprio. Mais uma vez, a gente vai usar de exemplo aqui no crime bipróprio o crime de infanticídio, tá bom? O crime de infanticídio, que vai ser praticado aí pela mãe e terá como sujeito passivo o filho ou a filha, beleza? Muito bem. Crimes vagos, já citamos ele anteriormente, mas o que são os crimes vagos? São crimes cujo sujeito passivo é indeterminado, destituído de personalidade jurídica. Nos crimes vagos, o sujeito passivo é a coletividade. Então reparem, tem alguns crimes que vocês vão falar, poxa, mas quem que será o crime? Quem que será a vítima desse crime? Quer um exemplo? Porte ilegal de armas de fogo. O sujeito está portando uma arma ilegalmente ali na sua cintura e está andando pela cidade. É crime? Sim. Se for uma arma de calibre permitido, vai ser lá o artigo 14 da Lei 10.826. Então ele está praticando um crime. Quem que é o sujeito passivo desse crime? Ah, professor, o sujeito passivo imediato é o Estado. Beleza. Quem que é o sujeito passivo imediato do crime de porte de arma de fogo ilegal? É a coletividade. Somos todos nós. Todo mundo é vítima daquela pessoa que porta uma arma de fogo sem autorização para tanto. Reparem, a partir do momento que ele pega aquela arma de fogo e efetua disparo contra uma pessoa específica ou ameaça uma pessoa específica, aquela pessoa será vítima do crime que ele praticou. Mas em relação ao porte de arma de fogo, toda a coletividade está sendo vítima desse crime. Quer outro exemplo? O tráfico de drogas. O tráfico de drogas não tem uma vítima específica, não tem um sujeito passivo imediato específico. Ah, Érico, deve ser então o usuário de drogas, porque no final das contas ele que vai usar aquela droga e vai se... Não. O usuário de drogas, na verdade, ele pratica outro crime, que é o crime do artigo 28 da Lei 11.343, que é o porte para uso de drogas. Quando há o tráfico de drogas, ou mesmo o porte para uso de drogas, que são crimes que afetam aí a saúde pública como um todo, o sujeito passivo é a coletividade. Portanto, são crimes vagos, tá bom? Então, atenção nessa denominação, quando se fala em crimes vagos, na verdade são crimes que têm aí como sujeito passivo toda a coletividade. E não confundam crimes vagos com sujeito passivo desconhecido. Tá?
Sujeito passivo desconhecido é outra coisa. É outra coisa. Vem comigo aqui. O sujeito passivo desconhecido, imagina que você está saindo do metrô, deixa um colar seu cair, tá bom? Um colar de ouro, cai lá no metrô e pronto. Vem depois uma pessoa, encontra aquele colar e fala, pô, um colar de ouro, vou ficar para mim. Apropriação de coisa achada. Crime, apropriação de coisa achada, tá? Por quê? Porque permaneceu com essa pessoa mais do que 15 dias sem que ela comunicasse à autoridade pública, a autoridade responsável para que encontrasse um dono daquele colar. Repare, você também perdeu aquele colar e falou, quer saber? Eu nunca que eu vou encontrar esse colar. Então, paciência, perdeu, já era. Vamos supor que depois venha a ser encontrado este colar na mão de um sujeito que, pelas suas condições financeiras, ele não teria como adquirir aquele colar. Ele, então, é conduzido a uma delegacia de polícia e ele confessa, olha, realmente eu encontrei esse colar no metrô e fiquei com esse colar para mim, para que eu vendesse depois e comprasse alguma coisa. Beleza. A polícia vai apreender aquele colar, porque é um objeto de crime, tem que ser apreendido. E aí, para quem que vai ser restituído esse colar? A gente não sabe quem é o sujeito passivo. Aquele agente, ele praticou um crime de apropriação de coisa achada? Praticou. Ele pode ser responsabilizado? Pode. Mas nós não sabemos quem é o sujeito passivo. Então, nesse caso, quando não se sabe quem é o sujeito passivo, é o sujeito passivo desconhecido, tá bom? Então não confundam aí sujeito passivo desconhecido com os crimes vagos, que nós sabemos quem é o sujeito passivo. É um sujeito passivo indeterminado, será a coletividade. Pergunta aos senhores e às senhoras. Pode alguém ser sujeito ativo e passivo simultaneamente de um crime? Vamos lá. A pessoa, ao mesmo tempo que ela é sujeito ativo, ela pode ser sujeito passivo do mesmo crime? A resposta é não. Não pode. Tá bom, pessoal? Não pode. Ah, Érico, mas e o caso de lesão corporal recíproca? Duas pessoas que se encontram desafetas, uma quer bater na outra. Poderiam até não ter brigado, mas é aquele negócio. Quando um não quer, dois não brigam. Mas ali os dois queriam. Tá bom? Então os dois começaram a brigar, os dois praticaram lesões um no outro. Ué, nesse caso aí o sujeito não é sujeito ativo e passivo do mesmo crime? Não. Ele é sujeito ativo das lesões corporais praticadas contra o outro agente e ele é sujeito passivo das lesões corporais que ele sofreu do outro agente. Ele praticou um crime de lesão corporal, o outro agente praticou outro crime de lesão corporal. Então ele não será sujeito ativo e sujeito passivo do mesmo crime. Isso não tem como acontecer. Existia uma polêmica em relação ao crime de rixa. Porque o crime de rixa tem lá 3 ou mais pessoas batendo uma na outra, todo mundo trocando a porrada lá no meio de uma bagunça, no meio de uma zona. Pessoal, nesses casos da rixa, em que pese ser configurado um crime para todos eles, ainda assim, ele é sujeito ativo da rixa que ele praticou e sujeito passivo da rixa praticado por outras pessoas. Beleza? Olha aqui na tela. A ampla doutrina entende que não é possível alguém ser sujeito ativo e passivo simultaneamente, com base no princípio da alteridade. Érico, que princípio é esse? Já falamos sobre esse princípio, ele é um princípio importantíssimo. O princípio da alteridade vai dizer o seguinte, não há crime, não há infração penal, se nós não tivermos, se a conduta ela não transcende ao sujeito ativo. Somente haverá crime no sistema jurídico brasileiro, somente haverá uma infração penal no ordenamento jurídico brasileiro se a conduta do agente transcender a sua própria pessoa. Se eu atingir bens jurídicos alheios. Eu tenho que atingir bens jurídicos de outras pessoas para que haja um crime. Se eu atinjo bens jurídicos próprios, não há crime. Por isso que se você praticar autolesão, não há crime nisso. Você está atingindo o bem jurídico da sua integridade física. Se você tenta praticar suicídio, você não vai responder por suicídio, muito menos por auxílio, participação ou induzimento ao suicídio. Porque você está tentando se matar. Não é crime, não é crime. Por quê? Porque você está agindo contra a sua vida, contra a sua integridade física. Não é crime também você pegar o seu carro e jogar ele da ribanceira. Fiquei com raiva desse carro, não quero mais esse carro. Pega o carro e joga ele da ribanceira e o carro explode lá embaixo. É crime? Não. O carro era meu. Eu faço o que quiser com o meu carro. Só que se você pega o carro de outra pessoa e joga da ribanceira, aí você pratica o crime de dano. Se você pega o seu próprio carro
e joga da ribanceira com a intenção de obter o seguro desse carro, aí você pratica crime. Porque aí vai ser uma forma de estelionato, uma fraude para obtenção de seguro. Por quê? Porque aí nesse caso você está destruindo o seu bem, mas você está atingindo o bem jurídico alheio, bem patrimonial alheio da seguradora. Beleza? Então, esse é o princípio da alteridade. Então não tem como você ser sujeito ativo e passivo do mesmo crime. Olha só, o princípio da alteridade, alguns exemplos aqui, já falei com vocês até, crime de fraude contra seguro, que eu acabei de falar, a autoacusação falsa, quando você se acusa de um crime falsamente perante a autoridade pública, você não está só se prejudicando, você está prejudicando toda uma investigação. Você pode atrapalhar o curso das investigações. Então é um crime contra a administração da justiça. E aqui também lesão corporal recíproca, artigo 129 do Código Penal. Vamos lá, questão. Em relação aos sujeitos ativo e passivo da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção incorreta. Letra A. Sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta descrita na lei. Certo ou errado, pessoal? Certo, né? Certo. É aquele que pratica a conduta descrita na lei. Essa é a definição de sujeito ativo. Lembrando que a gente está buscando a opção incorreta. Letra B. Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. Certo também. Tranquilo, tranquilo. Letra C. O conceito de sujeito ativo da infração penal abrange não só aquele que pratica a ação principal, mas também quem colabora de alguma forma para a prática do fato criminoso. Certo ou errado, pessoal? Certo também. O sujeito ativo, ele vai ser tanto o autor, aquele que pratica a ação principal, mas também quem colabora. Quem colabora? O partícipe. Então, o conceito de sujeito ativo vai alcançar tanto os autores quanto os partícipes. Letra D. Parte da doutrina entende que, sob o aspecto formal, o Estado é sempre sujeito passivo do crime. Certo também, pessoal. A gente não falou o aspecto formal, é exatamente a autoria mediata. Então, o Estado ele sempre será sujeito passivo do crime sob o aspecto formal. E letra E. A pessoa jurídica, inclusive já está o gabarito aqui, né? Já apareceu aí, já nem tinha reparado, vocês já viram o gabarito antes. A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração penal. Claro que esse daqui é o erro. A pessoa jurídica pode sim ser sujeito ativo de infração penal. Outra questão. Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal, assinale a opção correta. Letra A. É possível que os mortos figurem como sujeito passivo em determinados crimes, como, por exemplo, no delito de vilipêndio a cadáver. Blá, blá, blá. Errado, erradíssimo. Letra B. No estelionato, com fraude para recebimento de seguro, em que o agente se autolesiona no afã de receber prêmio, é possível se concluir que se reúnem na mesma pessoa as sujeições ativa e passiva da infração. Vem comigo. Falamos desse delito, está errado. Porque se eu destruo ou se eu me autolesiono para obter a indenização do seguro, eu não sou sujeito passivo desse crime. Esse crime de fraude para recebimento de seguro. O sujeito passivo desse crime vai ser a seguradora, que vai ter aí o seu patrimônio lesado. Portanto, tranquila a questão também aqui, errada, tudo dentro do que a gente conversou. Letra C. No crime de autoaborto, a gestante é, ao mesmo tempo e em razão da mesma conduta, autora do crime e sujeito passivo. Certo ou errado? Errado! Errado, galera. Vem comigo aqui de novo. As provas, elas vão tentar colocar para vocês alguma situação para te levar a crer de que é possível ter um sujeito ativo e passivo do mesmo crime. Não, tá bom? Errado, não será. Então aqui o aborto, nem tinha falado dessa hipótese, mas o aborto também não. O sujeito ativo, quem é no autoaborto? Vai ser a mãe. E quem que vai ser o sujeito passivo? O feto, o nascituro, beleza? Letra D. O Estado costuma figurar constantemente na sujeição passiva dos crimes, salvo, porém, quando se tratar de delito perquirido por iniciativa exclusiva da vítima, em que não há nenhum interesse estatal, apenas do ofendido. Falamos sobre isso. Errado. Mesmo nos crimes de ação penal de iniciativa particular, de iniciativa privada,
O sujeito passivo imediato será o Estado. Ele tem interesse na persecução penal. Só que o que acontece? Nos crimes de ação penal privada, o interesse particular se sobrepõe ao interesse estatal. Então o Estado fala, olha, a gente tem interesse na persecução penal, mas particular, eu sei que você tem mais interesse do que a gente, então vou jogar a bola para você, tá bom? Você oferece a queixa-crime se você quiser. Se você não quiser, fica por isso mesmo. Mas eu tenho interesse. Já nos crimes de ação penal pública e incondicionada, ainda que você seja vítima aqui de um furto, de um crime patrimonial, você tem interesse na persecução penal? Tem. Só que o Estado fala, não, meu interesse aqui, olha, é ainda maior. Então, independentemente da sua vontade, eu vou apurar e eu que vou oferecer a denúncia. Beleza? Essa é a distinção, mas em todos os crimes terão interesse estatal e ele será o Estado considerado aí um sujeito passivo imediato. Letra E, portanto, será o nosso gabarito por exclusão lógica. Doentes mentais, desde que maiores de 18 anos, têm capacidade penal ativa. Galera, polêmica, tá bom? Polêmica, tá correto. Esse aqui é o nosso gabarito, letra E, mas essa assertiva é uma assertiva bem polêmica, tá bom? E por que ela é tão polêmica? Esse daqui é um entendimento do CESP no sentido de que aquela pessoa que possui uma deficiência mental e não possui, portanto, a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em que pese ele ser um inimputável, ele pode ser considerado um sujeito ativo. Ele praticou um fato típico, fato ilícito, mas ele é um inimputável. Então o CESP não equipara o doente mental sem a capacidade de discernimento com o menor de idade, tá bom? Então em relação ao menor de idade, tranquilo, ele nunca será sujeito ativo de crime. Já em relação ao doente mental, pode ser que ele venha a ser considerado como um sujeito ativo, tá bom? E até porque o doente mental, é possível que a gente tenha um doente mental que tenha capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato que ele pratica. Então o simples fato, e a gente vai ver isso dentro de culpabilidade, a gente simplesmente ter um doente mental, a ele pode ser imputado um crime. Pode ser imputado um crime ao doente mental, desde que seja um doente mental que tenha a compreensão do caráter ilícito do fato ou que consiga determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o Brasil adota o critério biopsicológico, tá bom? Não basta ser doente mental, também não pode ter essa compreensão. Então, o CESP marcou aqui como correto e eu vou endossar também o CESP, tá bom? Levem esse entendimento aqui para sua prova, seja qual banca for, tá bom? O doente mental, desde que maior de 18 anos, eles têm sim capacidade penal ativa, tem sim. Qual doente mental que não vai ter a capacidade penal ativa? Aquele doente mental que não tenha discernimento para a prática do ato. Beleza? Portanto, letra E, correto. Mais uma questãozinha. Classifica-se como... essa daqui já está também com gabarito, essa aí já quebrou todo a surpresa. Classifica-se como bipróprio o crime cujo agente é simultaneamente sujeito ativo e passivo em relação ao mesmo fato. Ó, de novo, essa daqui vocês iam matar tranquilamente, né? Não tem essa hipótese de ser simultaneamente sujeito ativo e passivo em relação ao mesmo fato. Crime bipróprio, como a gente sabe, são crimes em que tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, eles possuem qualidades especiais. Não é qualquer pessoa que pode praticar o crime e não é qualquer pessoa que pode ser vítima. Especiais deste mesmo crime, beleza? Então, gabarito errado. Vamos lá, vamos falar então sobre o bem objeto ou pessoa contra a qual se dirige o crime. Vamos falar agora do objeto material. Pessoal, quando a gente fala de infrações penais, existem dois objetos. O objeto material e o objeto jurídico, tá bom? O objeto material é aquilo, é o bem, o objeto, a pessoa contra quem incide a prática delituosa. Então, se eu falo num crime de homicídio, o que é o objeto material no crime de homicídio? É o corpo da vítima. O objeto material é o corpo que estava com vida e que vem a morrer, e que vem a falecer. Quando eu falo dos crimes patrimoniais, o que será o objeto material nos crimes patrimoniais? O patrimônio da vítima. É o objeto, a pessoa, a coisa sobre a qual
se incide a conduta. Esse é o objeto material. Olha aqui. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Exemplo, homicídio vai ser a pessoa humana. Furto, a res furtiva, que é a coisa alheia móvel. Então, nos crimes eu vou ter o objeto material. Pergunto a vocês, todo crime possui objeto material? Não, tá bom? Nem todo crime possui objeto material. É exemplo dos crimes de mera conduta, que veremos depois com mais detalhe que são os crimes de mera conduta. Mas fica como exemplo aqui o porte de arma de fogo. Os crimes omissivos próprios, omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Esses crimes não vão possuir objeto material. Tá bom? Por quê? Porque eles são crimes que não vão incidir sobre uma coisa, sobre uma pessoa específica. Então eles não vão ter objeto material. Cuidado, tá bom? Cuidado. Se por acaso te fizerem a seguinte pergunta na prova, numa prova discursiva, existe crime sem objeto? O que você responderia? Pessoal, existe crime sem objeto material, mas não existe crime sem objeto jurídico, tá bom? Todos os crimes vão atingir um objeto, um bem jurídico. O que é o bem jurídico? O bem jurídico é exatamente aquele bem que é elevado a tal importância que deve ser protegido pelo direito penal. Então, reparem, no crime de homicídio, qual que é o objeto material? É o corpo humano. É a pessoa sobre a qual vai recair a conduta do homicídio. Mas qual que é o bem jurídico protegido pelo crime de homicídio? É a vida humana, tá bom? É a vida humana. No crime de ameaça, o crime de ameaça, ele tem objeto material? Não. Tem bem material? Não. Mas o crime de ameaça, ele tem um bem jurídico? Tem. Qual que é? A liberdade. É um crime contra a liberdade da pessoa, porque ela sofrerá uma ameaça. Beleza? Olha aqui. Com relação ao objeto jurídico, também chamado de bem jurídico. O que vai ser o objeto jurídico? Vai ser o interesse ou bem jurídico protegido pela norma penal. No homicídio, é a vida humana. No furto, é o patrimônio. Se vocês pegarem os títulos e os capítulos do Código Penal, lá eles já dão as dicas de quais são os bens jurídicos tutelados pela norma penal. Ali, nos crimes contra a pessoa, a gente vai ter no artigo 121, em diante, crimes contra a vida. Qual que é o bem jurídico tutelado? A vida. Depois, artigo 147, 148, sequestro e assim por diante. Quais são os crimes? Qual que é o capítulo que se estuda lá? É o capítulo de crimes contra a liberdade individual. Qual que é o bem jurídico protegido? A liberdade individual. Nos crimes contra a administração pública, artigos 312 em diante, qual que é o bem jurídico tutelado por aqueles crimes praticados contra a administração pública? Exatamente, o bem jurídico tutelado é a administração pública. Viu só? Então, dentro dos títulos e dentro dos capítulos do Código Penal, a gente já consegue identificar qual que é o bem jurídico protegido. Crimes contra a liberdade sexual e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, bem jurídico, objeto jurídico, sempre terão todos os crimes. Tá aí, todo crime possui objeto jurídico? Sim, todo crime vai atingir algum bem jurídico. Beleza? Muito bem. Questão. Sobre o crime de furto descrito no artigo 155 do Código Penal, atribua V, verdadeiro ou F, falso, as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Tem por objeto material a coisa alheia móvel. Então, repare, crime de furto, qual que é o objeto material? A coisa alheia móvel. Até aqui tá certo. Beleza. Entendendo-se por qualquer coisa, entendendo-se por coisa, qualquer substância corpórea, material, ainda que não tangível, a exemplo aqui da energia elétrica, suscetível de apreensão e transporte, incluindo os corpos gasosos, os instrumentos e os títulos, quando não forem documentos, as árvores, os navios, as aeronaves, englobando tudo aquilo que pode ser destacado e subtraído. Verdadeiro. Verdadeiro. Tudo isso daí é objeto material do crime. Tudo é considerado coisa alheia móvel, tá bom? Então será aí o objeto material do crime de furto. Seguinte, assertiva. Tem como sujeito ativo qualquer pessoa. Então, crime de furto tem como sujeito ativo qualquer pessoa. De fato, em relação ao sujeito passivo, bem como ao sujeito ativo, serão crimes comuns.
O furto é um crime comum, sendo considerado como qualquer pessoa, até mesmo o proprietário, desde que o bem esteja na posse de terceiro. Tem como sujeito passivo a pessoa física ou jurídica titular da posse, incluída a detenção ou a propriedade. Reparem, pessoal, isso aqui é até uma questão um pouco mais específica em relação a furto, um pouco mais específica em relação à parte especial do Código Penal, mas que eu trouxe aqui para vocês para que a gente veja esse conceito de sujeito ativo e de sujeito passivo. A questão está dizendo que pode ser considerado o sujeito ativo do crime qualquer pessoa. Vem comigo, de fato, pode ser considerado qualquer pessoa. Só que está dizendo aqui que até mesmo o proprietário pode ser considerado sujeito ativo. Como assim o proprietário, Érico? Imagina que eu tenho uma locadora, inclusive agora hoje em dia você consegue alugar carro pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo você nem precisa ser uma locadora mais, você pode alugar o seu carro por meio de aplicativos. Vamos supor que alguém pega o meu carro alugado. Pegaram o meu carro alugado, levaram ele. Lá no meio do dia eu falo, quer saber, eu aluguei o meu carro, estão usando o meu carro, mas eu preciso do meu carro agora, eu quero pegar meu carro agora. Vou lá com a minha chavezinha, com a chave reserva, procuro o carro, ele tem localizador, sei onde é que o carro está, me dirijo ao carro, entro no carro e vou embora com o meu carro. Eu subtraí uma coisa? Subtraí. Eu pratiquei o crime de furto nessa situação? Não, pessoal. Porque não houve a subtração de uma coisa alheia móvel. Houve a subtração de uma coisa móvel, mas não de uma coisa alheia. Coisa alheia significa uma coisa pertencente a outra pessoa. Nessa situação, eu até poderia ser responsabilizado civilmente, poderia ser responsabilizado pelo aplicativo, eventualmente, a depender da situação, até mesmo um exercício arbitrário das próprias razões, tá bom? Mas eu não vou ser responsabilizado nesse caso pelo crime de furto. Por quê? Porque o objeto material sobre o qual incidiu a conduta não é objeto material para o crime de furto. Porque para que seja um objeto material do crime de furto, é necessário que seja uma coisa alheia móvel. Beleza? Deu para sacar? Portanto, aqui a segunda assertiva está falsa. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma parada. Próximo bloco, a gente continua. Até lá.